Olá, quero falar um pouquinho com vocês a respeito de reuniões atraentes, né? Como fazer um PGM envolvente e atraente. Para isso, a minha dica são os 9 princípios ali desenvolvidos pelo Joel Kominski do seu livro Reuniões Atraentes. É um livro realmente muito bom. Quem quiser de fácil acesso aí, até mesmo na internet, a gente consegue um acesso bem fácil. E ele traz ali aquilo que é o suprassumo do que funciona de fato. Abra um parênteses aqui, por que a gente tem essa insistência, às vezes, em querer inventar a roda, né? Existem algumas coisas que simplesmente funcionam. A gente está entrando nesse mundo de pequeno grupo, a gente que está aprendendo agora a respeito disso. Eu acho que a gente, antes de querer inventar uma roda do zero, a gente pode ter a humildade de crescer no ombro dos gigantes, né? Aproveitar o conhecimento que veio antes da gente. E esse material do Joel Kominski é simplesmente usado por todos os movimentos de pequeno grupo e não tem nada que desabona ali a nossa fé e a nossa teologia. Pelo contrário, na minha opinião, é muito congruente com aquilo que a gente acredita. E ele vai trabalhando 9 princípios. Obviamente, a gente pode disponibilizar depois até em texto o material completo, que é uma coisa realmente muito interessante. Eu tenho um PDF com os resumos ali, que pode ser assim, espetacular, até no treinamento para os nossos líderes de pequeno grupo, que resume bem ali ações práticas, mas eu quero só citar alguns e destacar uns 2 ou 3 que eu acho que faz toda a diferença, e é onde a gente geralmente falha. Ele trabalha o primeiro princípio, que nós temos que se preparar, né? Isso é sempre muito óbvio. A gente nunca deve chegar numa célula despreparado ali emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, porque como a célula é um ambiente onde não é apenas aquele lugar que a gente vai falar, mas é aquele lugar que a gente vai promover que os outros falam, onde a gente vai se abrir o coração, onde a gente não imagina o que as pessoas vão dizer. A gente tem que estar muito preparado sobre aquilo que vai ser proposto e aquilo que pode surgir, conhecendo as peças que estão no nosso pequeno grupo, através daquilo que a gente vai falar, porque sai do meu controle. Quando eu estou pregando, eu só preparo o que eu vou falar. Quando eu estou num pequeno grupo, eu tenho que estar preparado para as possíveis perguntas, para os possíveis questionamentos, para as possíveis oposições, para os possíveis extravios ali. E tem que estar preparado intelectualmente, tem que estar preparado emocionalmente, porque às vezes a gente vai ouvir coisas ou afrontas que a gente não está acostumado, principalmente quando a gente é pastor, e só está acostumado a pregar e falar e ir embora, né? Segunda coisa que ele trabalha é que nós temos que ter ali um padrão bem definido. Uma liturgia, vamos por assim, bem definida e principalmente fácil de ser reproduzida. Então, na minha comunidade local, por exemplo, a gente aboliu sempre o louvor dos pequenos grupos. Tem ambiente que acha interessante, mas por quê? Como a proposta não é a adoração em si, a gente foca isso em outro ambiente. O louvor, e olha que eu ministro, toco os instrumentos todos ali, ministro louvor, tudo. Para mim é uma grande facilidade chegar num lugar, quebrar um giro ali, adorar uma música, 2 músicas, muito legal. Acrescenta bastante ao pequeno grupo. Só que eu sou um ministro de louvor, né? Quando eu for multiplicar, eu criei um padrão que ele não vai ser reproduzível. Será que o rapaz que eu estou treinando, meu auxiliar, vai conseguir? E quando ele pegar metade da minha célula, que acostumou com esse padrão de ouvir eu, que tenho a habilidade, a facilidade, ministrando louvor, vai para uma célula que vai ter que tocar um CD, será que isso é de fato interessante? Então a gente precisa analisar essas coisas, porque o objetivo no final, né, da igreja multiplicadora é multiplicar. Então nós precisamos ver o que nós podemos produzir de fato, sem desabonar a proposta. E a proposta do pequeno grupo é a comunhão, é a interação, é a abertura de corações ali. Então a gente procura
um padrão definido. Então, geralmente no meu caso, eu faço um quebra-gelo, faço a explanação 5 a 10 minutos do que foi falado no domingo e abro para as perguntas abertas ali, para que as pessoas falem, depois ore e acabou, né? Tem a comunhão. E aí que entra aqui um dos primeiros erros, que é o terceiro princípio que o Joel Kominski trabalha, que todos nós, principalmente pastores, principalmente pregadores, quando tentam implementar um pequeno grupo, cometem. E esse é, por exemplo, a minha maior luta. É que o líder do pequeno grupo, ele não é o professor, muito menos um pregador. Ele é apenas um facilitador. O facilitador é um servo do grupo. É totalmente diferente da pregação. Ele está ali para abrir o caminho, para lavar os pés, né? Então, a gente ele trabalha no livro que para o princípio do 70-30. O líder fala 30% do tempo e o restante do grupo fala 70%. Este é o objetivo. Que o líder fale apenas 30% de tudo, desde o que ele está falando da abertura até as suas ponderações, as suas conclusões, tem que tomar no máximo 30% do tempo. Então, esse é o grande erro quando a gente vai para um pequeno grupo e o cara pega o estudo de domingo e reprega a mensagem. Se é o pastor, maravilha, ele vai para ou se é um menino de célula, ele vai fazer uma repregação piorada. E às vezes até mal compreendida, de 30 minutos. E depois fala, o que vocês acharam? Isso não funciona. A gente tem que facilitar. E essa facilitação é o oposto de pregação. Ela vem com perguntas abertas. Ela vem com a conexão entre si das pessoas. Então eu falo ali uma pequena exposição, uma pequena, né, um remember ali do que o pastor falou, e depois abro com uma pergunta aberta. O que é uma pergunta aberta? Uma pergunta que não tem resposta fechada, que não tem resposta certa. Tem a resposta do coração da pessoa. Aí a pessoa fala, eu não vou corrigir o que ela fala, eu não vou reensinar, eu vou apenas pegar alguma coisa, tentar aproveitar alguma coisa, porque muitas vezes não dá para aproveitar quase nada, e pontuar com aquele ali. Então, isso também me fez lembrar, né, fulano de tal, isso, aquilo, o que você acha? Pá! Aí o cara fala, cara, muito interessante o que você falou aqui, porque lembra aquele negócio, não é mesmo? O que você acha, fulano? Pá! Então, se você falar assim, pergunta e fica, você não vai ouvir nada, principalmente no começo. Depois que pegou o ritmo, acabou. Ou vai ouvir sempre as mesmas pessoas que gostam de falar para ficar querendo ensinar também. Não, o nosso papel é facilitar. E depois, esse facilitador, o quarto princípio, ele facilita a prática da transparência. Então, a gente já falou isso no purê de batatas, ele sempre é o primeiro a aplicar na própria vida. Ele é sempre o primeiro a reconhecer ali alguma limitação, E isso vai totalmente contra o nosso instinto natural de líder, né? De querer passar uma postura de perfeição. Mas a gente não tem a noção do poder da nossa sinceridade, da nossa humildade para a transformação do nosso grupo. Quando a gente chega e abre o coração a respeito de possíveis limitações, medos, carências, dúvidas, e como isso, além de edificar, porque a pessoa percebe que a gente não é um semideus, também dá coragem para elas saírem daquele nível trivial e irem para um nível mais profundo. Né? Então o Joel Kominski trabalha 4 níveis. Ele fala que a gente começa com uma conversa de nível trivial, depois a gente começa para um segundo nível onde a gente trabalha informações ou fatos, né? Fiquei sabendo sobre isso, tal. Aí a conversa, conforme o pequeno grupo vai crescendo em comunhão, vai tendo um crescimento relacional, entra num ambiente ali onde começa a ser discutidas ideias e opiniões, né? Nesse estágio o grupo já se sente mais seguro a dar uma opinião, mesmo que seja divergente daquele, porque ele sabe que aquele grupo vai aceitar, até que chega no último nível, que é o nosso objetivo, que é o nível de sentimento. Mas
o grupo só vai chegar se o facilitador já começar a abrir o seu coração desde o começo. E para que isso ocorra, o quinto princípio de Joel Kominski é: faça perguntas estimulantes. Você não é um professor, então você não vai perguntar quem foi o sucessor de Elias, só tem uma resposta. O que está escrito em João? Não, só tem uma resposta e o cara pode estar errado, ele não vai querer falhar. Então, o que essa mensagem falou com você? Como podemos aplicar o que foi falado no nosso dia a dia? O que mais mexeu com o seu coração? Não tem resposta certa, mas tem resposta que estimula a pessoa a abrir. E quando você faz pergunta aberta, você está colhendo informação, você exige de alguma forma respostas longas, você dá margem para surgimento de sentimentos e emoções, e você fortalece vínculos. Quando você faz uma resposta fechada, ele fala sim, não, constrangedor. Resposta aberta: eu penso, eu acho aquilo. Você conhece a pessoa, você ouve, todo mundo conhece a pessoa. A gente já pode descobrir alguma coisa que ela está passando. E as pessoas são curadas, né? Simplesmente pelo ato de falar. Por isso, as perguntas abertas são um segundo grande erro que a gente geralmente comete, quando a gente não tem essa habilidade de trabalhar com um pequeno grupo. O que nos leva para o sexto princípio do Joel Kominski e, para mim, o terceiro grande erro nosso. É que nós temos que ter, como já trabalhei em outras aulas, ouvidos prontos para ouvir. O líder de pequeno grupo demonstra amor quando ele tem a prática de ouvir atentamente. Você não está ali para falar, você está ali para ouvir e facilitar com que os outros falem. Então, quando alguém falar, ouça ativamente, olhe no fundo dos olhos da pessoa e mostre para ela que o que ela está falando é importante. Não tenha que ela fala apenas como uma desculpa para te estimular a falar outra coisa. Não fique pensando no que você vai falar enquanto o membro da igreja está falando. Não, absorva aquilo, beba o que ele está falando. Mostre com a profundidade do seu olhar que você está ouvindo e que cada palavra que aquela pessoa está falando é importante. E quando for falar, o ambiente do pequeno grupo, é o sétimo princípio do Joel Kominski, de reuniões atraentes, tem uma língua que encoraja, né? Porque, interessante isso aí, muito bom. Não, você vai conseguir, nós vamos chegar lá junto, nós vamos crescer, vai passar, nós vamos estar orando. Eu passei por isso também. Que encoraja, é um ambiente de transformação. Eu acho que não, você vai conseguir. Então, a gente tem que estar ouvindo a luta da pessoa, ouvindo a abertura do seu coração e soltando ali palavras de encorajamento, palavras de afirmação, né? Palavras que estimulem a pessoa a crer, a ter esperança, a ter fé de que Deus vai completar a obra na vida dela, tal. Porque o ambiente de correção mais profundo acontece no discipulado. E ali no livro do Joel Kominski trabalha algumas coisas interessantes que eu não tenho tempo para desenvolver aqui, mas ele fala, por exemplo, como lidar com o falante, quais que são as soluções, quais que são as outras dificuldades, como conflitos que podem surgir. Ele tem bastante dica muito prática e altamente aplicável e altamente necessária, porque é o ônus do pequeno grupo. Pessoas que falam demais, pessoas que brigam entre si, pessoas que gostam de ficar dando opinião na vida do outro, e pessoas sem noção, pessoas com diversas enfermidades sociais ali. E é um ambiente propício para essas pessoas fazerem isso. Se a gente não tiver uma habilidade para lidar com elas, isso pode trazer enfermidade para o nosso PGM. Então, nesse livro de reuniões atraentes, existem várias práticas, técnicas. Um outro livro muito interessante, que é do John Maxwell, A Arte de Influenciar Pessoas. Ele também tem lá um capítulo sobre como lidar com pessoas difíceis, muito interessante também. E isso é uma habilidade que nós vamos precisar ter e precisar formar, treinar nossa liderança para que tenha, porque são os primeiros desafios. O oito princípio, ele fala: lidere cada estágio.
ele divide ali 4 estágios que geralmente um pequeno grupo acaba vivendo. No primeiro estágio as pessoas estão se conhecendo, no segundo as relações começam a se aprofundar, no terceiro o grupo se torna mais maduro e o quarto é o momento de renovar e multiplicar. E todos eles precisam ser liderados, conduzidos intencionalmente pelo líder, como a gente falou. Líder lidera, ou seja, vai na frente, conduz o processo, induz a situação. Então a gente precisa ter essa visão, porque a ideia no final, em um ano, é multiplicar esse grupo com novos líderes que foram formados, para que esse ambiente maravilhoso, transformacional que nós estamos vivendo, seja vivenciado por outras pessoas também. E para que isso aconteça, nós temos que manter o grupo sempre pequeno. Entendeu? O grupo não pode extrapolar aquele número. A igreja a gente celebra quando tá lotada, que tem gente em pé, que está abarrotando gente do lado de fora. Não é um pequeno grupo, não. O pequeno grupo é prejudicial, porque se tem mais, se o pequeno grupo era 8, agora tem 25, não é bom. Não é bom porque em 25 não vai ter como ouvir todo mundo. 25 não tem como amassar e ter uma vida de comunhão entre eles. Então, o pequeno grupo chegou no ambiente de 15, 16, já tem que ter um líder preparado e tem que multiplicar para se manter naquele grupo de 8, 10 ali. 8, 10, para que atrai mais um ou outro, 12, 14 e multiplica de novo. E a gente que está na frente tem que liderar. Então o objetivo do pequeno grupo não é se transformar numa mini igrejinha que está bombando na sala da minha casa. Mas sempre é aquele ambiente terapêutico, transformacional de formação de unidade. E por fim ele trabalha a questão de ficar atento aos detalhes, ao ambiente e dá várias dicas práticas ali sobre ambiência, sobre espaço, sobre cheiro, sobre vários detalhes ali, né, ligado aos cinco sentidos. É um livro muito interessante, com dicas práticas, principalmente nessas dificuldades que geralmente a gente percebe na implantação dessa transição da gente que vem dessa escola mais tradicional. A gente tem dificuldade em se tornar um facilitador, a gente precisa estar aberto a essa questão da transparência, da humildade. A gente precisa aprender a fazer perguntas estimulantes e a gente precisa estar pronto para ouvir ativamente e ter uma língua de encorajamento ali, uma palavra de encorajamento, uma palavra de vitória para essas pessoas que nos cercam. Esses são os princípios do livro Reuniões Atraentes. Altamente recomendo para você. Podemos discutir alguns detalhes em um outro momento com todos ali na mentoria, mas é a cereja do bolo para transformar aquela coisa chata, que é o pequeno grupo que a gente está tentando fazer, em algo realmente atrativo e multiplicador. Vamos continuar um pouco mais na próxima aula.